ela ia vir. Deixa eu aqui introduzir assim. Obrigada por ter vindo. Fiquei muito muito feliz com a sua vinda. Que bom, obrigado. Tranquilo, uma conversa normal, fica em paz, aí a gente toca junto, eu e você. Porque a gente já tá conversando. Já toca faz tempo. Tira o chiclete da boca. Ô mãe. Não, mãe, já que é melhor. Ô mãe. Tem papel ali, ó. Coisa de pai, né? Nós dois aqui eu já se matar, queria matar. Salve rapaziada, tá começando mais um episódio do Lorde Podcast. Para começar o canal, como sempre, gente, ativa o sininho aí para receber as notificações, se inscreva no canal e deixe seu like aí para fortalecer ainda mais o nosso canal. E nós estamos juntos, rapaziada. Tô com meu amigo aqui, Renato Cruz. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Espero que você esteja bem. Renato, medalhista paralímpico, tá bom, rapaziada? Medalha de prata, hein? Isso. Medalha de prata no revezamento 4%. 4%. 4%, arrebentou, hein, cara? Presente gigante assim, que eu recebi. Sou atleta profissional, né? Então, é o sonho de todo atleta, todas as pessoas que são envolvidas com alto rendimento, com alta performance, desejam um dia participar de uns Jogos Paralímpicos, né? Ou de uns Jogos Olímpicos. Todo atleta, indiferente da posição que ele se encontra, ele deseja ir. E eu tive esse privilégio. O funil é muito apertado, muito pequeno, assim. De cada 100 mil crianças no mundo que praticam esporte, só uma consegue alcançar uns Jogos Olímpicos. A cada 100 mil, uma. Caraca, mano. O funil é muito apertado. O funil é muito apertado. O funil é muito apertado. Eu tive esse privilégio, assim. Quando que começou o seu amor pelo esporte? Cara, o meu amor pelo esporte, ele começou... Eu sempre tive uma paixão muito grande pelo esporte. Como um bom brasileiro, sempre gostei de futebol, né? Corintiano, doente. Não sou fanático de ir no esporte, mas no estádio, mas eu gosto do futebol, acho que é uma paixão nacional, né? Mas eu sempre tive uma atração muito grande pelos esportes olímpicos. Sempre gostei de ver, de prestigiar, né? Só que eu conheci o esporte de uma forma diferente do que as outras pessoas... Da tradicional. A maioria das pessoas que encontram o esporte encontram na infância, na adolescência, por uma prática esportiva, ou encontram na escola. Eu encontrei também o esporte na escola, só que logo, muito cedo, eu tive que fazer as escolhas de trabalhar, né? Exatamente. Eu entrei no mercado de trabalho com 14 anos de idade. Então, com 14 anos de idade? 14 anos de idade. O que você já fazia com 14 anos? Eu fui fazer um curso do Senai. Ah, do Senai. 14 anos, fazer o curso do Senai e logo arrumei emprego. Eu tenho minha carteira assinada, meus filhos até brincam. Eu assinei minha carteira de trabalho com 15 anos de trabalho, 15 anos de idade, e ela ficou vazia por 7 meses. Apenas por 7 meses, até agora? Até hoje. Até o dia de hoje. Mas você mudou muito de emprego? Não. Mudei pouquíssimas vezes. Eu fiz Senai por uma empresa. Certo. Aí com 19, com 18 fui pro quartel, saí dessa empresa, entrei numa empresa pequena. Com 19 eu entrei no metrô de São Paulo, onde construí toda a minha vida. E trabalhei no metrô por 19 você entrou no metrô? Com 19 trabalhei 27 anos nessa empresa. Certo. E foi lá que eu sofri um acidente de trabalho. Caiu uma peça de 400 quilos em cima de mim, fazendo uma manobra com 400 quilos? E foi a partir dessa fatalidade que eu conheço o esporte. Então por isso que eu falo que o esporte entrou na minha vida de uma forma diferente das outras pessoas. Sim. Eu tive contato na infância, desse período foi muito importante, mas em todo momento a gente tem que fazer algumas escolhas. E a minha escolha era ir para o mercado de trabalho, entendeu? Sabendo que o país que a gente vive e até mesmo da onde eu venho. Então era muito importante eu estudar para poder ter minha profissão, né? Então a partir daí começa uma grande saga, assim. Eu entro no metrô, sofro esse acidente. Você estava manobrando? O que você começou a falar? Eu sou eletricista de manutenção. Eletricista de manutenção. Eu trabalhava na época com motores de trem. Então já tinha domínio da área, eu tinha mais de 20 anos trabalhando naquela área. Você aprendeu no Senai, né? Mais ou menos, né? O Senai me preparou para exercer a função de eletricista de manutenção no mercado de trabalho, e o metrô me especializou na área de transporte ferroviário.
Entende? Eu entrei jovem lá, fiz os treinamentos específicos para trabalhar com a parte elétrica, levando em consideração o meu conhecimento já adquirido antes e as informações que o próprio sistema ia me proporcionar. Entendi. Então eu já tinha mais de 20 anos trabalhando na área, eu já era casado com a Sandra, casei com a Sandra com 23 logo depois vieram os filhos, né, o João e a Ana. O Pedro é meu sobrinho, filho, que veio depois, né? Então eu estava num dia comum de trabalho, manobrando uma ponte, transportando um equipamento. E esse equipamento bateu numa peça que estava numa prateleira e essa peça veio para cima de mim. Certo. Foi um dia que a gente não gostaria que tivesse acontecido, né? Nunca, assim. Essa conta eu não gostaria que tivesse fechado desse jeito. Fui resgatado para o hospital público, no Saboia, lá no Jabaquara. Estava desacordado? Não, eu lembro de tudo. Nossa. Eu lembro de tudo. Tem até um episódio interessante, assim, nessa jornada, né? Que eu lembro das enfermeiras, né? E eu lembro da presença de uma enfermeira do meu lado. Porque eu tava com colar cervical, tava gritando de muita dor, e ela meio que desesperada, assim, dentro da profissão dela, mas um desespero, posição, desespero controlado. E eu tava numa maca perto de uma linha telefônica. Sim. E ela pega o telefone, meio que falando alto, avisando o chefe dela que ela estava indo embora do plantão, que ela estava indo para a delegacia abrir um boletim de ocorrência, porque tinha uma mulher grávida, um cara baleado e um cara do metrô, ela falava desse jeito, e um cara do metrô que corre o risco de perder a vida. Eu lembro dessa voz. Você tava acordado. Totalmente acordado. E a moça, tipo, a parada é tão louca, a parada E a moça vivendo. Porque ela ligava pros médicos pra descer, os plantonistas descerem, porque era tipo entrada de noite assim, e ninguém descia, os médicos não desciam pra. E ela suando ali. E ela suando sozinha, como enfermeira. Tentando movimentar, encaixar todo mundo aqui no. Eu sempre falo. Ela era enfermeira-chefe? Você chegou a conversar com essa mulher depois? Cara, a vida é muito louca. Assim. Eu falo que Deus não deixa a ponta solta, né? Tem umas conexões que a gente vai construindo na nossa vida, assim. Que tinham que acontecer. E é louco porque a vida me levou para um outro lugar, me reabilitei, virei atleta profissional. A vida me conduziu para um outro lugar. E um dia eu recebi uma mensagem na rede social. A moça mandou uma mensagem no Facebook. Falou assim, nós estamos fazendo um evento, assim, você poderia vir fazer uma palestra aqui no Hospital Saboia, o hospital que eu tinha sido resgatado. Uhum. Aí eu falei pra ela, eu não queria nem saber qual que era o assunto. Eu falei, sim, que dia? Só marcou a data. Eu falei, mano, eu queria voltar naquele hospital. Entendeu? Sim. Eu queria voltar lá. Eu falei, não, beleza, que dia que é? Tal dia vai ter um evento de segurança do trabalho e um amigo do metrô, a gente tem um amigo em comum, que é o Takahashi, um cara incrível, e ele que indicou você e tal. Eu falei assim, não, eu vou, que dia que é? Que hora que eu tenho que estar aí? Fechou. Quando eu cheguei lá, cara, foi incrível. Foi incrível, assim, pra minha vida. Uhum. Porque eu comecei a contar essa história. Sim. Entendeu? Depois porque de quanto tempo foi isso? Muitos anos. Porque na minha fala, eu queria falar para as pessoas que estavam me ouvindo que todos os dias elas recebem um Renato. Elas recebem um Renato, que não sabe o que vai ter, onde vai dar, o que vai acontecer. Você vai virar profissional, vai morrer, sabe? Mas, cara, aquela mulher entregou, foi pra cima e deu tudo certo. Cara, sabe o que foi mesmo incrível? A gente tinha passado mais de 10 anos. Eu tenho 15 anos, eu tenho 10 anos, eu tenho 12 anos de SESI. Estamos falando aí, eu já estava na prática esportiva uns 7, 8 anos. Certo. Beleza? Cara, depois que eu terminei de falar, eu sentei, a mulher sentou do meu lado, a mina que me convidou, Sandra. Ela falou assim, Renato, queria te falar uma coisa. Era eu que estava no seu plantão. Nossa. Tá até arrepiando aí. Eu que estava no plantão. Fui eu que te resgatei, cara.
Entendeu? E as amigas falaram assim, mano, era você. Todo mundo confirmando, era você que tava. Era você que tava. A menina falou assim, era você que tava. Ela falou assim, cara, que loucura. Que loucura, você conseguiu olhar na cara dessa... Cara, levei ela numa palestra. Não, levei ela na palestra. Levou ela pra falar junto. Não, eu fui numa palestra, me chamaram pra uma palestra pra falar com um fisioterapeuta, eu levei a mina. Levei ela. Levou ela? Levei. O que você falou pra ela? Primeira vez que você viu ela? Cara, viramos amigos. Faz até tempo que eu não falo com a Sandra. Faz um tempão que eu não falo com ela. Abraço, Sandra. É, cara, queridaça, assim. Queridaça, super profissional. Eu falei, faz tempo que eu não falo com a Sandra, cara. Agora que a gente tá falando aqui, eu tô sentindo falta dela, porque a gente sempre falava por mensagem. E assim, eu acho que a vida profissional é isso, né? Totalmente. Você nunca sabe o seu efeito, né? Aonde que vai parar uma atitude sua. Boa e ruim. Nunca sabe o que vai parar. Você não sabe o que vai acontecer quando você falou que trabalha numa escola. Isso. Se você tratar mal um aluno. Você sabe o que tá acontecendo com o moleque, pô. Você tem que sempre pensar no lado dele também. Eu fui fazer uma palestra numa escola lá na Zona Leste. Uma das primeiras vezes, acho que foi a segunda vez que eu tinha ido numa escola pública falar com jovens. Eu nunca. É muito difícil eu falar não quando me convidam. Entendeu? Sim. Pode ver que eu fui muito. Muito rápido. Difícil. Só se eu não tiver tempo. Eu só não vou se eu não tiver tempo ou se eu vou gastar uma fortuna para chegar no lugar. Sim. Entende? Então, aí eu fui nessa escola. Eu fui numa escola com a esposa de um colega nosso e de lá me levaram para um outro colégio. Chegou lá, eu não tinha ainda algumas habilidades que hoje eu já consigo enxergar. Sim. Que é de você... Foi de pouco tempo. Era tudo muito novo, foi muito recente. E o professor me colocou para falar com 5 salas de aula. Cada sala de aula tinha mais ou menos uns 60 alunos. Você imagina você falar com 5 salas de aula, com 60 alunos, com alunos de 14 anos. A idade. Você conseguiu chamar a atenção dele. Cara, o que acontece? Foi daí que eu tive a experiência ruim. A experiência ruim, ela pode ser uma mensagem boa. A experiência ruim, a minha deficiência foi ruim. O meu acidente de trabalho foi péssimo. Mas a gente conseguiu, com a ajuda de muita gente, fazer com que isso se tornasse algo incrível, inatingível, inimaginável, entendeu? Então, lá nessa escola eu tive uma experiência ruim. Por quê? Eu entrei na sala, toda vez que a gente vai falar com alguém, a gente tem um nível de energia. Isso não é espiritual, entende? Sim. Não é? Você tem uma empolgação. Eu cheguei aqui e estava nervoso. Aí você volta, tá nervoso. Porque você tá no nível de energia ali, entendeu? A gente tá no nível de energia. Se você tiver que falar com 20 caras aqui, no 19º, você não vai ter o mesmo nível de energia. Você não vai ter o mesmo. E foi o que aconteceu comigo. Primeira sala eu tava top. Segunda sala eu tava top mais ou menos. A terceira sala eu já tava... esgotado. Cansado, porque a energia da galera, a molecada exigindo e eu querendo entregar o máximo. Em qualquer lugar que eu vou entregar o meu máximo, cara. Vou fazer o meu melhor. Eu não sei se vai ser bom pra você, mas vai ser pra mim. Eu quero sair do lugar, a sensação... Mais leve, me entreguei. Eu fiz o meu melhor aqui, cara. Eu te Fiz o meu melhor. Cara, quando chegou na última sala, eu tava... esgotado. Saco cheio. Já mandando os moleques. Mandando os moleques pro inferno. O moleque veio me desafiar. Eu falei, meu, cata tuas coisas e vai embora. Cara, e aquilo me fez mal. Porque você não é assim. Além de eu não ser assim, eu não tenho esse papel ali naquele lugar. Eu não tenho esse papel. Não tô ali pra ficar acusando ninguém, pra ficar falando mal de moleque. Eu não sei quem é o garoto. Nunca mais eu vou ver. Nunca mais eu vou ver o cara, nem sei quem ele é. Mas aquela mensagem... Mas a palavra que eu falei pra ele não vai esquecer nunca cara, mais. Ele não vai esquecer. E é o seguinte, eu tenho domínio sobre isso? Não tenho. Eu não tenho domínio sobre isso. O que ele fez com aquilo ali? Entendeu? Entendi. Eu tenho domínio das minhas ações. Das suas atitudes. Daquilo que você pode falar um monte pra mim aqui, eu vou saber o que eu vou fazer com isso. Cada um vai saber. Que o cara me xingou. Tá, te xingou e daí? O que você vai fazer com isso? Amigão, respira, velho. Ou você abraça o que ele falou
e talvez seja uma verdade pra você, talvez o que ele disse é verdade. E te deixou triste. Chateado, porque você não queria ouvir, né? Ou então você levanta a tua cabeça e transforma isso aí em alguma coisa. Positiva. Não sei. Transforma em alguma coisa. Não sei o que vai dar, entendeu? Porque não dá pra você ficar moribundo. Então, as experiências a gente vai se moldando conforme o calor do fogo, né? Taca fogo, se transforma. Taca fogo, você vai mudando. Então, por isso que a gente estava falando isso antes de começar, né? Ou você está em desconstrução, ou você está em decomposição. Decomposição. Entendeu? Porque você tem que se adaptar. Você tem que saber para onde vai, cara. Eu prefiro ficar pouco tempo reclamando. Eu reclamo. E ficar mais longe possível de quem reclama muito, assim. Cara, porque ela também mais te ou suga, menos, né? mais ou menos. Porque esse lance de você não ficar perto de quem reclama, daqui a pouco você tá numa bolha sozinho. Só de gente que te paparica, que te dá beijinho. Aí que mundo é esse? Esse mundo não existe. Entendeu? Às vezes a reclamação do outro é pra gente abrir o olho. Ou às vezes o outro só precisa falar. Às vezes você, o cara tá dizendo que você só ouvir só ouvir às vezes é tão bom. Deixa a pessoa falar. Falar, pô, o cara tá precisando de um ombro, de alguém pra... Exatamente. Quando você tá de saco cheio, porque às vezes você não tá afim. Irmão, você tira, eu vou ali. Porque também se eu não quero viver do lado de gente que reclama, pô, calma aí, pô. Calma aí. Tem que saber que às vezes não é reclamação, às vezes é o que a gente acabou de falar. Entendeu? A gente precisa estar disposto, às vezes também, a virar nosso pescoço, né? Virar o pescoço. Porque às vezes a gente tá tão fechado aqui, quadrado, fechadão, não tá conseguindo enxergar outro mais coisas. Às vezes tem mais coisas pra cá, tem outro olhar pra lá, tem mais coisas pra gente ver e que vai alimentar a gente, que vai conseguir mostrar pra gente outro caminho. Então, a minha entrada no esporte foi dessa forma, assim, entendeu? Ela foi muito diferente, porque quando eu sofri o acidente e eu tive o diagnóstico de amputação da minha perna, tentaram salvar e não teve sucesso, eu só tinha uma certeza, que eu ia voltar pro mercado de trabalho. Porque os meus filhos precisavam de mim. Sua mulher precisava de mim. Minha mulher precisava de mim. E eu sei que eles precisavam de mim também. Depois que você colocou isso na sua cabeça, como que foi eu venho de um lugar, eu tenho 50 anos de idade. Então, eu venho de uma família totalmente desconstruída. Meu pai foi alcoólatra, meu irmão foi usuário de droga. Então, eu venho de um lugar muito duro e muito difícil. Eu fui um adolescente que viveu num lugar muito difícil. Sim. E eu, quando casei com Sandra, eu tinha um propósito: reproduzir tudo o contrário. Porque é uma opção do ser humano. Ou reproduzo a mesma coisa, ou você sai dali. Sai dali. E ponto. Reproduzir a mesma coisa, você já sabe o resultado. Tá fácil. Olha aí. É só se continuar seguindo. Olha o que deu. Só continuar seguindo. Mas eu fiz uma opção de reproduzir o contrário. Até esses dias eu estava falando com a Sandra que eu me vejo muito igual ao meu pai. Meu pai era um cara muito bruto às vezes. E às vezes de educar assim, não, firme assim, ou nas palavras. Ah, entendi. E às vezes vale mais o silêncio do que uma palavra bruta. Entendeu? Às vezes vale o silêncio. Então eu falei pra Sandra esse dia, eu tava falando sentado no sofá de casa conversando. Eu falei assim, olha, às vezes eu prefiro ficar quieto do que ser estúpido. Às vezes o pavio tá curto, porque eu também sou ser humano. Também. Se você cortar, vai sangue na veia. Mas não dá pra você reproduzir sempre, porque se eu reproduzo sempre, eu tô reproduzindo o lugar que eu vim. E esse lugar não é legal. Entendeu? Sim. Esse lugar não é legal, eu já sei o resultado. Então, eu sempre faço um trabalho de autoconhecimento. Então, eu quis voltar ao trabalho por conta disso. Eu sabia que meus filhos iam precisar de mim. E quando eu volto ao trabalho... Quando isso aconteceu, desculpa te cortar, quando isso aconteceu, você já estava com os 3 já? Já estava só com os 2, o Pedro veio depois. O Pedro veio pra casa... Eu perdi a perna em 2004. O Pedro veio pra casa depois. Eu não lembro o ano que o Pedro veio pra casa.
A mãe dele faleceu, a Suzana. Que é... Ele era seu afilhado? Não, ele era filho da Suzana, que era irmã gêmeas da Sandra, minha esposa. Da sua esposa. E quando a Suzana faleceu, a gente pediu a guarda pro pai e ele veio ficar com a gente. Entendeu? Então a gente compôs essa nossa família nesse novo perfil. Certo. Em que come um, come dois, a gente come dois, come três, que um veste, o outro também vai vestir. Entendeu? E a gente... Você mudou totalmente da sua família antiga pro... Totalmente, porque eu acho que tem algumas decisões, a maioria das decisões são nossas, né? A gente sempre busca a referência de onde a gente vem. E a gente tem que saber se de onde a gente vem é legal ou não. Eu sempre digo, eu tenho que ouvir tudo que as pessoas falam pra mim, mas eu tenho que pegar, às vezes, só o que é bom. O que é bom, você tem que absorver o que é bom, porque o que é ruim pra você te faz mal também. Mas às vezes, cara, tem alguém querendo mover o seu pescoço, tá com o pescoço duro. Às vezes alguém tá querendo te mostrar outro lance. Se a gente tava conversando, olha só, eu tava conversando com um brother nosso, lá do SESC. Estava sentado fazendo uma resenha, estava cuidando de mim. E ele falou que estava querendo fazer uma faculdade assim. E eu provoquei ele. Falei assim, mas por que você vai fazer isso aí? Por que você vai fazer esse curso? Não, porque eu estou tendo uma visão para trabalhar em tal área. Eu falei assim, bicho, você não vai ficar com muita mais moral no mercado se você fizer um mestrado? E outra, você vai queimar 5 anos da tua vida fazendo esse curso, 5 anos. E o mestrado é 2. Eu sei que o mestrado é mais pesado. Ele falou, é verdade, né? Entendeu? Às vezes, o cara tava com uma ideia tão fixa... Não, que fechou a mente. Que não é uma ideia ruim. Não é uma ideia ruim. Só que às vezes precisa de alguém te provocar. Pra você virar o pescoço. Tipo, você... Por que... eu te entendi. Entendeu? Eu te entendi. Entendeu? Por que você tá fazendo isso aí? A mesma coisa com uma pergunta. Por que você tá fazendo podcast? Pô, porque eu gosto muito de podcast. É um hábito que eu tinha. Eu passava horas assistindo podcast. Deu de eu conseguir fazer o meu. Tô aqui e tô adorando. Porque eu gosto de fazer. Faço com vontade. Mas por que você gosta de fazer podcast? Caraca, agora você tá me pegando, hein, mano. Porque eu me sinto feliz. Porque tem algo... Deixa mais leve. Porque a resenha a gente faz na casa da sua mãe, faz aqui embaixo. Por que eu tenho que ligar uma câmera e filmar isso? Eu não sei se você reparou, mas eu falo normalmente para todos os convidados. Eu não devo ter falado para você quando você chegou. Mas eu quero que isso aqui seja uma sessão de terapia para você. Eu quero que as pessoas conheçam a sua história e eu quero que você saia daqui mais leve. Eu falo isso para todos os convidados. Porque é isso que eu quero que eles saiam também. Mas o que eu não falo para os convidados é que às vezes eu saio daqui muito melhor do que quando eu entrei. Então, provavelmente... E isso me faz querer fazer o podcast. Então, entendeu? Provavelmente, o podcast não seja para ninguém, seja só uma terapia para você. Pra você. Porque a minha história, eu tô aí, vivendo ela, entendeu? Vivendo ela todo dia. E essa conexão, eu acredito que não existe ponta solta no processo da vida. Eu acho que não existe uma ponta solta, algo que acontece por acontecer. É algo que há um propósito em tudo. Sim. Se a gente quiser espiritualizar, a Bíblia diz que existe um propósito em todas as coisas. Você é cristão? Eu sou cristão. Então existe um propósito em tudo, entendeu? Então às vezes a gente reúne a galera para trocar uma ideia. É óbvio que a gente está sendo visto por dezenas e dezenas e milhões de pessoas. Amém. Mas a gente precisa entender com mais profundidade o porquê que realmente a gente está fazendo isso. Entendeu? Porque fazer um autoconhecimento. A gente tem essa pira. A gente tem... É uma loucura. Sim, eu tenho essa pira. Eu falo assim que se deixar eu fico horas. Nossa! Cara. Eu fico horas. Você controla o relógio aí porque se deixar eu fico horas. A gente também consome muito podcast, eu acho legal pra caramba. E você vê que algumas pessoas perdem o sentido. Por isso que eu tô te provocando para que você encontre o real sentido. Porque você conversaria em qualquer lugar. No teu trabalho você conversa com um monte de gente. Sim. Mas a gente vê o cara agora, recentemente, com a ideia de querer ter uma visualização, manifestou o que realmente está dentro dele. Correndo o risco de ser preso. Entende que o propósito tem que estar sempre na frente.
Quando eu defini que eu não queria me aposentar por invalidez, é porque eu tinha um propósito, e tem um propósito muito definido dentro de mim. É definido. Qual é o propósito? É cuidar da minha família e dar o melhor para eles, melhor condição possível. Essa é a minha energia total. E olha que eu já fiz loucura, mas eles nunca foram arranhados. Entendeu? Sim. Nunca foi arranhado. Quando eu entrei no esporte de alta performance, eu comecei a viajar o mundo. E ninguém me pagava para ir. Eu tirava dinheiro do meu bolso. Você está tirando dinheiro dos seus filhos? Não, cara. Deus abençoou que eu consegui um patrocínio e fui. O governo não te dá nenhuma... O governo tem as bolsas, né? As bolsas. O que o governo propõe? O governo tem um processo, foi um processo adquirido alguns governos atrás, né? Que adquiriu o sistema de bolsas. Bolsa Família, Bolsa... E tem o Bolsa Atleta. Bolsa Atleta? Exatamente. Que nem tem o Bolsa Família, tem o Bolsa Atleta. Para você adquirir o Bolsa Atleta, você precisa estar em tal lugar no ranking brasileiro. Tá. Se você é um cara que tem uma representatividade... Não é fácil assim, Bolsa Atleta, tá? Não, entendi. cara. Teve... Eu não sei se foi o ano passado, ano retrasado, acho que faz uns 3 ou 4 anos atrás, sim, que conseguiram pegar uns caras que estavam fazendo uma falcatrua com isso aí. Mas eles foram pegos. Porque você precisa estar cadastrado em clube, tem todo um processo burocrático. Você tem que estar cadastrado no clube, você tem que ter um plano de treinamento, um plano de competição. As confederações precisam ser legais. Um exemplo, eu não posso, eu e você aqui, montar uma confederação e os seus parentes vai participar aqui do esporte que a gente está fazendo e ganhamos, o governo vem dar. Não, tem toda uma grade de correntes, de sistemas que te prendem num lance. Se você é um atleta nível nacional, você ganha um valor. Se você é um atleta de nível internacional, você ganha outro valor. Se você é um atleta de nível olímpico, você ganha outro valor. Então tem bastante dinheiro sendo derramado aí. Você fala, não dá para ficar rico? Não, não dá. Mas dá para ter uma vida mais ou menos legal. Entendeu? Dá para fazer... Não dá para... O lance familiar que você falou. Para você entender, que nem... vamos falar do meu perfil, beleza? Sim, um pai de 3 filhos com um apartamento, moradia própria, não vive com uma bolsa nacional. Só com esse dinheiro do governo, entendeu? Sim. É impossível o cara viver. Mas se é um cara solteiro, de 19 anos, que não tá nem não, ele tem compromisso com o clube dele, ele vai ter uma vidinha mais ou menos. Sim. Entendeu? Não é muita coisa, não dá pra... Ele vai precisar de mais, ele vai pra compor... De outra renda, né? Não dá pra fazer outra vai renda. precisar, sim, entendeu? Vai precisar. Então, é isso que acontece. Então, quando eu entrei no esporte e comecei a viajar o mundo, cara, foi incrível. Então, e eu, por muito tempo, eu toquei 2 carreiras, né? De eletricista e manutenção no metrô de São Paulo. Você continuou lá no... Continuei, eu não podia largar, eu tenho um propósito principal, que é o... Que homem! Tem um negócio aqui que é central, entendeu? Tudo gira em torno... Não gira em torno do atletismo. Eu não sou só atleta. Eu sou marido, pai, sou colega de trabalho. Às vezes você precisa ser psicólogo. Sou motorista, eu sou um monte de coisa. Primeiro de tudo, você é um ser humano, mas fora isso vem a lista embaixo do monte de coisa. Você não é só uma coisa, entendeu? Você não é só uma coisa. Então existe esse lance aí, houve um erro, acho que social, que as pessoas falavam assim que quando você está no trabalho você é uma coisa, quando você está de casa você tem que virar a chave. Quando você está na tua casa você tem que virar a chave e ser só... Não tem como. Se você traz os seus problemas do trabalho para casa e você leva os problemas da sua casa para o trabalho, é inevitável isso. Acho que o grande lance dos grandes vencedores, dos caras que são alta performance, é o cara que consegue filtrar. Ele consegue colocar os filtros e uma coisa não interfere na outra diretamente, mas que o cara arrasta tudo, ele arrasta. Não tem como. Sim.
Entendeu? Não tem como as pessoas... Às vezes lá no seu trabalho, sua mulher te liga, você para de trabalhar pra falar com a sua mulher. Exatamente, você é uma ligação da filha, minha filha liga e fala com você, olha, nesse momento eu não posso falar com você, porque eu tô ocupado, entendeu? Exatamente. Então, são as coisas que a gente precisa desconstruir, porque o mercado de trabalho, ele é número, né? Total. Ele quer o rendimento. É o Charlie Chaplin com a ferramentinha. E a gente precisa humanizar esse ambiente para que a gente possa ter uma relação não só produtiva, entendeu? Mas uma relação em que no final do produto a gente entenda que vai ser uma pessoa que vai consumir. Tudo. Qualquer coisa. E precisa passar por todos os setores para aquele produto chegar ali, né? Qualquer profissão, qualquer uma. O final tem gente envolvida. Tem gente. Alguém falou uma coisa, uma vírgula. Tem gente que vai consumir, entendeu? Pra chegar aqui, nesse exato momento, com tudo aqui, teve um monte de gente que... Imagina o cara que fez a luz, o cara fez a luz, o cara tá lá apertando o parafuso. Cara, se ele fez errado, a luz me queima agora. Cara, porra, espero que não aconteça. Você imagina? Então, quem tá fazendo a lâmpada ali, que tá torcendo o fio, ele tem que entender que meu produto vai cair na mão de um garoto que tem um sonho de montar um podcast. Eu não posso falhar. Não posso falhar. Se eu falhar também, o patrão vai... Não. O cara que tá ali, ele tem que ter compromisso. O que ele tá fazendo. Ele tá fazendo. E o lance... As pessoas têm que entender que não é só apertar o parafuso para fazer a lâmpada funcionar. Tem o lado ser humano. Tem um propósito. Sim. Existe um propósito. E quando a gente coloca propósito no ambiente de trabalho... Põe propósito no ambiente de trabalho. Você trabalha em escola, não é isso? Sim. Você trabalha em escola. Poxa vida, meu trabalho é entender que tem uma mãe que tá tretada com o marido e que vem falar comigo aqui, toda nervosa, toda braba, toda cheia de razão. E eu tenho que ser o cara que lembrar do meu foco pra eu ficar aqui, sorrisão branco. Eu preciso ajudar essa mulher. Sim. O problema dela não sou eu. Mas ela precisa... Essa raiva que ela tá sentindo. Não é pra mim, não sou eu. Não fui eu. Aí você pergunta, mas o Renato, como atleta, como que você confirma o que você está dizendo? O SESI tem um programa chamado Pedagogia do Exemplo. Pedagogia do Exemplo. É uma metodologia. O que é o SESI? O SESI é uma escola. O SESI não é um clube. O SESI é uma escola. É muito mais uma escola. Não. Não. Ele é uma escola. É uma escola Que tem um time. Ele é uma escola que tem um time. Por que esse time existe? Porque acredita-se que o esporte pode ser uma ferramenta. Acredita-se não. O esporte é uma ferramenta de transformação do ser humano. E a presença de atletas no ambiente escolar ajuda as crianças a entenderem a metodologia do esporte. Quando ela olha o cara na televisão com a camisa do SESI, pai, eu estudo lá. Ela sente orgulho, ela sente prazer. Já vai mais empolgada. Ela já vai mais empolgada. Quando ela tá andando no corredor e me vê sem prótese, sem perna, o cara não tem perna. E ela tá olhando pra mim e eu dou... Bom dia! Assim, filha. Entendeu? Ela não vai ser a mesma criança. Não vai ser a mesma. Caraca, que belo programa, hein? Entende? Como tudo tá amarrado e as coisas têm que ter um propósito. E o difícil é você identificar o propósito. Você precisa identificar o propósito. O propósito daqui não é só você filmar e ganhar like na internet. Não, que dinheiro. Então, é muito mais. É muito mais do que isso. Sim. Entendeu? E as pessoas precisam compreender que quando a gente põe propósito nas coisas, põe sentimento, humaniza o rolê, as coisas... O rolê é ótimo. Pode fazer outro sentido, entendeu? Pode fazer outro sentido, outro caminho. Cara, quando eu era jovem, eu queria mudar o mundo. Só que na machadada. Não é? A gente quando é jovem, a gente quer mudar o mundo na machadada. Parece que é fácil. Eu quero mudar o mundo na machadada. Mas às vezes são coisas muito simples. Uma palavra. Uma simples palavra. E às vezes a gente quer ganhar o mundo. Não precisa ganhar o mundo. Você precisa, quando você tá aqui na ideia, se entregar, irmão. Se entrega no rolê e deixa... Cara,
Vamos desenvolver e viver isso aqui. Amanhã a gente pode sair daqui, vou pegar meu carro, pode acontecer milhões de coisas. Tem que viver o momento, não é? Às vezes não é muito mais. Mas não viver um momento no sentido de... Não, porque o jovem... a comunicação... Não. Quando eu digo viver um momento, é que o jovem... Deixa eu tentar te explicar. Quando eu, de 50 anos, escuto viver um momento, eu codifico. Eu entendi, tá? Entende? Quando um jovem... Eu entendi. Eu falei uma coisa, eu entendi como você recebeu ela. Eu entendi. Quando o cara, vamos viver um momento, eu codifico isso... É o seu filtro. Com um asterisco. Sabe quando você põe a frase e põe um asterisco aí? Peraí um pouquinho. Eu entendi. Peraí um pouquinho. Cara, é o seguinte, você tem que ter segurança financeira, segurança emocional e moradia. Um lugar que você possa encostar seu colinho e falar assim, meu irmão, aqui é o meu lugar de descanso. Aqui é o meu lugar de descanso. Aí eu vou curtir a vida. Aí eu vou viver legal. Antes disso, é enxada na mão e cavucar até... Cavucar. Entendeu? Antes disso, irmão, viver a vida é importante, sair pra comer um lanche com os amigos. Sim. Tem que ter existe uma linha pro jovem. Existe uma linha muito fina. Viver o momento assim tem que ser bem filtrado. Tem que ser filtrado, cara. Tem que ser filtrado. Tem que ter filtrado, porque senão solta o freio de mão e deixa aí, não pode. Vira vida louca, né? Vira vida louca. Falando em... Quando aconteceu o acidente, quantos anos seus filhos estavam? Como que foi pra eles? Como que eles lidaram? Como é que foi em casa, com a família? Isso é muito vivo dentro de mim. A Ana tinha 2 anos de idade e o João tinha 5 anos de idade. Era muito vivo isso dentro de mim. Assim. Me lembro da cena... Nossa, eram pequenos ainda. O João já tinha um pouquinho mais de conhecimento. Já com mais 5 velho, anos. Né? 5 mais velho. E a Ana tava com 2. Pra ele foi duro, pra ele vir no meu colo, pra ele chegar perto, entendeu? Porque o pai tava desconfigurado. Sim. Então foi bem difícil, assim. E eu sempre fui muito ativo, né? Dentro desse meu propósito. Um belo dia, eu não usava equipamentos bacanas. Eu usava uma prótese bem simples, assim, no início da minha reabilitação. E eu fui inventar de jogar bola com o João. E a gente tava jogando bola na garagem da minha mãe era viva na época. E a bola veio no alto, eu queria meio que o Ronaldinho misturado com o Pelé. Fui dar um chute. A hora que eu chutei, a prótese escapou. E aí eu caí e aquela criança viu aquela cena, foi uma cena chocante. Ele sai gritando, vai, desesperado. E eu rachando o bico, que eu sou meio piadista, organizado. Foi paizão. Então tem cenas que são marcantes pra nós, assim, pra todos nós, né? Sim. Mas que a gente vai... Por isso que é muito importante. Tem uma frase de um filósofo francês, Jean-Paul Sartre. Ele diz assim, não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Exatamente. Entendeu? Repetindo, não importa o que fizeram comigo, o que importa é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Não importa que se alguém falou, se alguém disse que se mandou você para aquele lugar, que se te mandou embora, está desempregado, não importa. Importa o que você faz com isso. Você não acha que o ser humano, ele próprio se sabota? Ele se auto-sabota? Cara, eu acho que a gente é uma soma. Vezes. Eu acho que a gente é uma soma. Na minha percepção. Na minha percepção. A gente é uma soma do lugar que a gente vem. A gente é um lugar da família que a gente vem. Do lugar que a gente cresceu. E das decisões que a gente tomou. Tudo isso influencia diretamente em quem nós somos hoje. E vai influenciar naquilo que eu quero ser amanhã. Porque o lance é para amanhã, é sempre no dia seguinte. Então, para um garoto periférico, que falta comida em casa, que não tem grana para colocar um tênis para ir para a escola, para esse garoto é muito mais duro do que um garoto que tem alimento em casa, que tem um carinho do pai. É diferente. Isso não é mimimi. Isso não é mimimi.
O mimimi também tem que ter um filtro também. Isso é desigualdade social, cara. É desigualdade social, não é... Ele não tem o mínimo pra viver, ele não tem o mínimo. O mínimo pra viver. Eu ouvi uma frase que eu achei que cabe em qualquer lugar. Mimimi é a dor que não dói em mim. Mimimi. É a dor que não dói em mim. Sim. E você, tá de mimimi. Não tá doendo em mim. Tá de boa. Mas pra quem tá sentindo dor, velho. Pra quem tá vivendo ali Pra quem tá... Cara, a gente tá andando nas ruas de São Paulo. A gente tá vendo a quantidade de gente na rua. Gerações. Já tinha uma geração de moradores de rua que construíram a sua família na rua. Agora esses caras estão tendo concorrência. A gente não pode achar que isso tá tudo beleza. E achar que o cara não tá ali porque quer. Ninguém tá ali, ninguém quer essa vida, ninguém quer essa vida. Ninguém tá ali porque quer. Então eu penso que eu fico na minha ignorância, né? Na minha ausência de ferramenta, porque às vezes a gente olha, mas não sabe o que fazer, cara. Porque você não tem esse poder. A gente não tem esse poder. Entendeu? O único poder que eu tenho é o poder da decisão. Eu decido. Às vezes eu viro as costas. Porque tá doendo em mim e eu não tenho como ajudar. Às vezes eu viro as costas. Mas a vontade é de... A vontade é de ajudar, de fazer alguma coisa, cara. Porque não tá certo. Não tá certo. A pessoa não dá conforto. Você não vai. Se você chegar a conversar com aquela pessoa ali 5 minutos, não precisa nem ser tanto. É óbvio que ela não quer estar ali. Não pode estar bom só pra nós. Sim. Tem que estar bom pra todo mundo. Entendeu? Tem que estar bom pra todo mundo. Porque as pessoas têm que entender. Irmão, não pode estar bom só pra você. Tem que estar bom pra todo mundo. E a chance... E tem como... Se você parar pra pensar, tem como... Cara, dá pra aliviar a dor de muita gente. Dá pra aliviar a dor de muita gente, mano. De muita gente. Então é isso, assim. O esporte... A gente tava falando de esporte, foi um pouco canto, né? Não, temos... O esporte entrou na minha vida dessa forma, assim, dessa maneira. Eu fui trabalhar com o João me chamou pra uma corrida, eu fui pra essa corrida, me preparei pra ela. Depois de quanto tempo? Desculpa, eu tinha 4 anos de amputados. Quanto tempo durou essa cirurgia que você fez? Não, foi rápido. Eu fiz uma cirurgia na perna pra tentar revascularizar meu pé, que a peça caiu em cima do meu pé. Depois disso... Depois, em 24 horas teve a amputação e com 15 dias eu fui pra minha casa. Ah, foi super rápido. Rápido. É um trauma, né? O trauma resolve cortando e pronto. Estanca e já era. Fiz um processo de reabilitação longo, de 2 anos e meio. Sim. Um processo muito difícil. Adaptação com prova. E eu tive que amputar minha perna de novo, porque, poxa, foi muito difícil mesmo. Desculpa, o médico quando amputou bem no calcanho, assim, então na hora de protetizar foi muito difícil, porque essa região do calcanhar é uma região que é ruim de protetização, então eu fiz uma cirurgia para subir um pouco mais na minha amputação. É muito doloroso? Depois que você volta, né? A segunda cirurgia foi mais difícil que a primeira. Porque eu já tava meio que andando, já tava tendo a minha liberdade. A gente quer ser livre, né, cara? Você poder catar o seu carro e ir pra qualquer lugar. Não dá, ninguém consegue ficar muito tempo no hospital. Eu trancado dentro de casa, fiquei muito tempo trancado em casa, né? E quando eu voltei pro mercado de trabalho, fui trabalhar numa área. Como foi depois que você voltou lá? Foi traumático também, né? Porque eu tava me... Você chegou aí no mesmo lugar? Fui trabalhar do lado do meu algoz, né? Onde eu tive o pior momento da minha vida, né? E o lugar onde eu trabalhava era um ambiente muito ruidoso. Então o barulho me incomodava, né? Como um trauma mesmo, você ficava me pegava assustado constantemente, assim. Então foi um desafio muito grande e que eu tinha que passar por esse desafio, assim. E graças a Deus que eu voltei, porque foi muito importante voltar. Porque eu fui desconstruindo algumas mensagens que quando você adquire a deficiência, ela vem pra dentro de você. Sim, você não pode, você não pode, que não é pra você, que não dá mais, que, poxa, a vida agora já era. As pessoas te olham de outra forma. Muito natural, né? Muito natural. É muito natural que as pessoas te olhem, porque você é um corpo diferente dos demais. É natural que as pessoas te olhem.
O desafio é como você codifica aquele olhar. Você absorve. E essa codificação tá, na verdade, de como você tá ressignificando o que aconteceu contigo. Sim. Voltando na frase do filósofo John Paul Sartre. Não importa o que fizeram comigo. O que importa é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Quando a pessoa me olha, não me interessa o sentimento que ele está trazendo para mim, que está dentro como dele. Como você vai absorver Como isso? que eu vou absorver? Só absorvo com carinho, você pergunta, e aí, tá olhando por quê? Tem você com certeza não é essa pessoa. Não. Não ficou nem legal você fazer. Eu não consigo, né? Não ficou legal. Não ficou legal. Cara, você sabe que tem episódios assim que eu vejo a pessoa. Eu já passei até uma vergonha falando sobre isso. Eu passei vergonha esses dias falando sobre isso. Porque eu estava falando por uma palestra que eu fiz na Ferreiro Rocher. E falei isso que eu... Abraço, Ferreiro Rocher. Manda doces pra mim. Respondendo uma pergunta semelhante a essa. Uhum. Que quando a pessoa olha pra mim, tô na rua, tô em qualquer lugar, que fica me encarando, eu dou um sorriso e cumprimento. Bom dia, não! Se é um olhar que é muito acentuado, que é muito forte, sim, muito forte, que eu tô vendo que ele tá trazendo tá vindo uma mensagem de lá pra cá, que tá dentro dele, ele tá tentando me dizer alguma coisa com aquela fala, eu abro o canal de comunicação, entende? Uhum. Eu abro o canal de comunicação. Bom dia, boa tarde, boa noite, sorriso, acho que vai chover, sabe esse papo de elevador? Vai chover. Pronto, você abre a porta. Se ele quiser, se ele tá afim de conversar ele já pode chegar, ele já vai chegar, exatamente. Eu falei isso numa palestra. E depois eu reconheci que cada um tem seu tempo. Porque tinha uma menina naquela palestra que ela tem nanismo. Eu nem sei se a palavra correta é isso, nanismo. Mas acho que é nanismo. Sim, a edição tá fazendo 5 nanismo. E ela, além de nanismo, ela tem uma distrofia muscular e uma artrose muito severa. Nossa. Que ela é um pouco torta, um pouco... curvada. A palavra certa é curvada. A palavra certa é curvada. E ela se incomoda quando as pessoas vêm conversar com ela. Quando ela tem esse olhar que você recebeu. Entendeu? Ela fica irritada. Acho que as pessoas não têm direito. Entende? Entendi. Aí eu volto para a fase que a gente disse lá no início. Ou a pessoa está em desconstrução ou decomposição. Eu tenho que me desconstruir dessa mensagem. Porque cada pessoa tem o seu tempo. Uhum. Ela tem o tempo dela. A verdade não está com o Renato. Entende? Uhum. Cada um tem a sua verdade. Eu não tenho a verdade absoluta. A minha verdade não é plena. Até esses dias eu fui fazer um podcast num cara, antes de começar, eu falei assim, você podia fazer um podcast release, né? Por quê? Porque é o seguinte, meu, tudo que eu disser aqui, de repente daqui a uns anos eu tô pensando diferente. Tô pensando diferente, cara. Nossa, release, meu. Pô, chama o cara de novo, você tem que mandar. E aí, você lembra? Põe o vídeo aqui, mano. Você se lembra que você aqui, você falou isso aqui? Sim. Falei. Você pensa da mesma forma? Sim. Porque a gente muda, cara. Sim. A gente muda. Pra você chegar nessa pessoa que transmite o que você transmite, fala o que você fala, do jeito que você fala, precisou de muito trabalho aqui, né? Na cabeça. Aqui, né? Eu acho que tudo tá na cabeça. Não sei se você escuta bastante, o que você transmite é muita calma, você fala sempre muita leve. Não é sempre assim, não. Eu tô pegando a parte boa, né? Obrigado por deixar a parte boa. É que estão filmando. Eu falei lá em casa, se eu tivesse no Big Brother, eu já tava emparedado há muito tempo. Se eu tivesse no Big Brother... Ia ser na primeira semana, ia falar lá, o cara de novo, toda hora falando merda. É 7 votações, Se eu tivesse no Big Brother seria terrível, ia ser na primeira semana. É Boninho, tá vendo? Olha o cara aqui. Não, com certeza, velho, com certeza.
Porque eu tenho minhas indignações, né? Sim. Tem coisa que me indigna, que eu fico nervoso, entendeu? E me dá o direito disso também, cara. Essa menina agora, eu vou falar de Big Brother, a menina que saiu agora, a tal de Maria, poxa vida, ela você vê que ela é jovem, ela fez algo errado, mas antes que tudo tivesse vazado, ela já tava ali, mano. Era uma bola de neve. Eu neve. errei. Não, ela falou, eu errei. Ela foi pra menina, desculpa, acho que eu peguei pesado e tal. Entendeu? Isso é uma hombridade. É lógico que o jogo tem uma regra. E toda a regra, bichão, cumpre-se a regra. Entendeu? Cumpre-se a regra. Mas ela tem cenas que mostram ela pedindo desculpa pra menina antes de vir a sentença. Tipo, os caras não estavam nem conversando o que ia ser feito dela. E ninguém nem percebeu. Porque ia seguir o programa normal. Porque foi o programa, a mídia social vai lá, tá bateu, vocês não fazer nada, né? Aí... Mas é interessante isso, do reconhecimento. Porque eu luto sempre pra reconhecer os meus erros. Sim. Sempre, cara. Sempre. Eu faço um trabalho interno meu, sabe que até pra ser pai, eu acho que ser pai é um desafio muito grande. E sempre que eu percebo que eu cometo um erro, puxa vida, eu tento... Te corrói por dentro, né? Às vezes, hoje já não mais, né? Que a idade vai te dando um pouco mais de sobriedade. Mas você vai... escolhendo melhor as palavras pra dizer. Você pensa um pouquinho mais. Eu faço muita resenha com meus filhos, né? A gente senta pra trocar ideia. E um dia minha filha falou assim, pai, quando a gente era criança eu tinha o maior medo de você. Nossa. Muito louco, né? Aham. Aí eu falei pra ela, eu sei. E eu sabia. E eu sabia que quando eles eram pequenos, eles me tratavam diferente. Eles demonstravam esse medo. Mas... Por quê? Porque criança é criança. Criança tem... O seu cérebro está em construção. E nós somos seres, meu irmão. Se você catar uma criança e jogar no meio do mato, meu irmão, ele vai matar a onça na unha. Entendeu? Uhum. Então a criança, se você não colocar limites... Barreiras, aqui. Não barreira, limites. E conversando com a minha terapeuta um dia... Eu falei sobre isso, porque eu vi essa cena. E eu sabia que eu fazia um papel do policial mau. Quando eles eram pequenos. Você já sabia? Mais ou menos, estava subentendido. Porque se o pai tá vendo o filho fazendo algo errado, não dá para bater palma. Alguém tem que dizer não. E se eu aqui para você falar não, agora, com a idade que você tem, você vai ficar... Mano, por que esse cara tá falando não pra mim? Entendeu? A gente fica... Você tá com uma ideia brilhante aqui, tô com uma ideia aqui, vamos colocar uma garrafa em cima da outra, vamos montar um negócio aqui, vai ficar da hora. Eu falei, não, você tá louco? Pô, por que não? Eu tenho que justificar. Você é um cara adulto, a minha justificativa vai fazer sentido pra você. Mas pra uma criança não faz sentido. Entendeu? Eu entendi. Pra uma criança não faz sentido. Sim. Então, esse cara é mau, porque ele só fala não pra mim. E a minha psicóloga falou uma coisa louca pra mim um dia. Ela falou assim, Renato, nesse ambiente familiar, a mãe pinta o quadro, ela faz o desenho, e o pai põe a moldura do quadro. A pintura sem moldura é bonita, mas com moldura fica melhor. Nossa, o editor vai ficar várias frases aqui hoje. Legal. Faz sentido, não faz? Cara, aquilo me trouxe um conforto tão grande. Aquilo me trouxe um conforto com o pai. A sua importância dentro da família. Hoje é um conjunto. São meus parceiros, eles são meus parceiros. A gente sai pra comer lanche, a gente sai pra ir pro cinema junto. Ô pai, eu vou no cinema, quer ir comigo? Olha que loucura. Entendeu? Então a gente é parceiro. É igual a ideologia do quadro, tudo tem que funcionar certinho pra ficar bonito, entendeu? Tem que ficar certinho. E é desafiador, assim, pra um pai ativo. Tem pai que não é ativo, que é ausente. Eu acho que um dos nossos maiores problemas sociais é justamente dessa ausência, da irresponsabilidade do homem. Achar que ele tem que catar todas as meninas da vida dele. E ele não sabe que um sêmen com um óvulo fértil pode nascer um ser humano. Tem cara que tá cagando pra isso. Sim. Só que isso causa uma transformação na vida de todo mundo. De uma pessoa, uma vida, cara, uma vida. A um presença... ser humano que tá nascendo, tá crescendo, e aí?
não tá nem aí. Você sente falta de uma presença masculina, não sente? Às vezes? Com certeza. Mas quando você tá em fase de crescimento. Eu acredito que sim. O meu pai, ele não foi totalmente ausente, mas o problema que ele teve com o álcool nos afastou. Entende? Sim. O álcool fez a gente ficar distante. Sim. Porque lidar com uma pessoa alcoólatra, que é uma doença, hoje, com a idade que eu tenho, eu consigo entender que é uma doença. Sim. Mas há muitos anos atrás eu achava que era coisa de vagabundo. Entendeu? Sim. Então, acho que os tratamentos foram equivocados no processo. Deveríamos todo mundo entender que essa pessoa tem uma doença. Uma doença. E a gente precisa ajudá-la. Sim. Entendeu? Então, talvez a falta de comunicação, a falta de diálogo, entendeu? Principalmente nas famílias de origem africana. Porque pra nós tudo é muito louco. Tudo é na pancada. Na pancada, tem ninguém né? por Ou nós. você vai, neguinho, ou então como diz o MC, é nós por nós mesmo. É nós por nós mesmo. Exatamente. É nós por nós mesmos. Se a gente não se fortalecer, irmão. Se a gente não se ajudar, infelizmente não... Tem um podcast que eu acabei de escutar. Mas tem gente que não quer ser ajudada, né? Por mais que você queira ajudar. Então, você sabe que eu entendo, tem gente que não quer ser ajudado porque provavelmente não acredita nele mesmo. E um dia, cara, esses dias um amigo que falou pra mim, foi muito louco. Eu tô num processo de despedida do meu clube, do SESI. O ano que vem eu não renovo meu contrato e eu tô saindo da alta performance. Uhum. E eu internamente eu tô num processo de despedida. Então todas as resenhas que a gente tá sentado... Tá mais especial. Tá muito mais especial, muito mais. Porque eu sei que talvez seja a penúltima. Uhum. Entende? Então é um momento de despedida pra mim. Talvez os caras nem perceberam isso, mas todo rolê que eu dou. Sempre pra comer um lanche, vamos almoçar pra mim. É uma é uma celebração. Você tá vivendo. Eu curto aquele momento com o cara. Agora você vai me entender. Você tá vivendo o momento. Vou vendo aquilo ali, entendeu? entregue aquilo ali, cara. E o Marcão, que é um irmão, é um manager, um parceiro, um conselheiro, um cara que eu tenho profunda admiração. Marco Aurélio Lima Borges, o cara Então, amigo, parceiro. já convida, já tá convidado já, hein, amigo? Pode vir aqui. O cara é muito top, inteligente demais, cara. Vai logo porque o cara tá indo embora do Brasil. Não, já chama aí, a assessoria vai entrar em contato já. O Marcão pegou um dia, eu entrei no SESI em 2010. Qual que era a minha intenção quando eu entrei lá? Mano, eu quero conhecer gente nova e curtir o rolê. Entendeu? Os horários casavam, eu ia treinar de manhã e trabalhar à tarde, tá tudo beleza. Você continuou no... Continuei no metrô, tá tudo lindo. Tá? Ainda? Você ainda tá no metrô? Não, saí. Tá. Faz tempo? Faz. Eu saí em 2017. 2017. Não, faz tempo. saí em 2018. 2018 não faz muito tempo não, Não, 4 anos, né? 4 anos. Saí em 2018. Aí o Marcão, quando eu cheguei, pra mim era tudo novo, né, cara? Tô vendo a galera do atletismo, tudo novo. E os olhos brilhando. Garotinho e os olhos brilhando. E o Marcão, a gente tava sentado fazendo uma resenha no final do treino, se preparando pra ir embora pra almoçar. E o Marcão chegou com os papéis na mão e falou assim: pô, semana que vem, daqui 2 meses tô indo pros Estados Unidos. Aí eu escutei aquela conversa, assim. Ele tá conversando com o treinador e eu tô escutando aquela conversa. Vai pros Estados Unidos? Aí depois que ele encostou, eu falei assim: você vai fazer o que nos Estados Unidos? Eu falei assim: eu vou competir. Ele conta, eu não lembrava mais dessa cena, entendeu? Uhum. Ele me contando do meu comportamento, entendeu? Eu tô dizendo como ele me disse. Tá. Do lance, sim, okay? entendi. Ele falou assim: eu vou para os Estados Unidos. Você vai fazer o quê? Eu vou competir. Você vai competir nos Estados Unidos? Você pode competir nos Estados Unidos? Posso. Aí eu falei assim: puxa, que legal. E eu posso competir? Eu perguntei pra ele: e eu posso competir nos Estados Unidos? Ele: pode. Aí eu: posso mesmo? Ele falou: não, você pode competir nos Estados Unidos. Eu falei assim: então eu vou. Porque, entende? Na minha cabeça, da onde eu venho, impossível eu estar vivendo isso. Uhum. Entende? Uhum. É impossível. Você pegou a... Você entendeu? Comparando o que aconteceu. Olhando pra mim Sim. agora, meu irmão, rodei o mundo. Esse dia a gente fez as contas com o garoto, sentado no almoço, o garoto fez as contas, rodei mais de 10 países. Do mundo inteiro. Que legal. Entendeu? Uhum. Mas
o primeiro start, dentro da minha limitação, das minhas crenças, eu não pude, o que eu vou fazer? Não posso ir. Cara, não. Alguém falou pra mim, não, você pode. Mas eu posso mesmo? Pode. Tem que ter mais gente que fala que você pode, não tem? Tem que ter mais gente que fala que você pode. Esse é o meu segundo propósito de vida. Dizer pra muita gente. Falei, vai lá, bota a cara, você pode sim, você mano. Pode. Você pode. Mais um dos motivos pro programa aí que a gente tava fazendo a lista aí. Fala aí pras pessoas que elas podem. Você pode, cara. Você precisa saber se você vai conseguir pagar o preço. Sim. Mas você pode. Foi engraçado, porque depois eu me lembrei, porque eu falei, aí ele falou assim, mas eu posso ir com você agora? Ele falou, não, você não pode. Porque é o seguinte, você tem passaporte? Não, eu não tinha passaporte. Não estava preparado isso. Você tem o visto americano? Não, eu não tenho visto americano. E a burocracia americana. Entende? Você pode, mas existe um preço. Existe um preço. E aí eu fui lá, fiz todo o preço. Aí eu viajei de 2013 até 2019, todos os anos nos Estados Unidos. Todos os anos, de 2013 a 2019. Só parei na pandemia. Minto. Eu parei um ano antes porque eu tive uma lesão de joelho. 18 eu não fui. Mas eu fui pro Canadá com a minha família. Entendeu? Então você pode. E os meus filhos também viram isso, que eles podiam. Você conseguiu passar bastante. Você tá entendendo? Os moleques tudo voando, voando. Estão vivendo os problemas deles lá e estão tocando barco. É, que eles estão morando fora, né? Dois. Como que foi pros seus filhos na hora que você resolveu partir pro lado esportivo? Cara, foi muito suave. Porque eu comecei... Adoro suave, 50 anos, suave. Não, foi suave, porque o processo é lá de trás, né? Eu comecei correndo na rua, como prática esportiva na rua. Ah, sei. Como qualquer outro bom brasileiro. Você já fazia antes? Não, saí do sedentarismo. Nossa, você não morreu. Eu saí do sedentarismo em 2008, fui fazer minha primeira corrida, a partir daí eu comecei a prática esportiva, entendeu? Como qualidade de vida. Em 2010, eu fui assistir o Troféu Brasil de Atletismo, que eu estava de férias no metrô, e conheci o professor Daniel Biscola, junto com esse cara, Marco Aurélio, que é um atleta amputado, do arremesso de peso. A partir daí, eles fizeram um convite para mim, eles me viram, olharam para mim, viram o potencial e me levaram para fazer um teste no Olharam quem olharam? O Daniel Biscola e o Marco Aurélio. Certo. Eles me viram de bermuda, viram que eu era amputado, se aproximaram. Voando, Não, eu tava sentado na arquibancada assistindo, cara. Eu era plateia. Sim. Tava com uma camisetinha de corrida, boné na cabeça. Aí ele falou pra mim assim, cara, vai lá, você tá montando uma equipe, você não quer fazer parte, você não quer fazer teste? Aí eu fui, fiz o teste, passei no teste. E a partir daí começa, sem nenhuma pretensão. Sem nenhuma pretensão. Eu tava achando que você corria antes. Não pretensão nenhuma, só queria curtir o rolê. Só que eu fui recebendo mensagens de que você pode. Sim. O ambiente... eu sou um cara de muita sorte, cara. Porque depois que eu perdi minha perna, eu fui encontrando pessoas que foi me provocando a virar o pescoço. Sim. Entendeu? A não ficar fixo só numa coisa. Você pode ser muito mais. Pode ser mais. Você pode olhar mais, cara. Você não precisa ficar fixo só num barquinho, barquinho que tá ali. Mano, o mar é grande, cara. O horizonte é gigantesco. Tem muita coisa pra você ver e olhar. Então, eu falo sorte porque a vida foi me aproximando de gente assim, que pensa desse jeito. E que foi me empurrando, entendeu? Que foi chegando, não, cara, faz assim. E eu fui sempre me desafiando. Eu não fui enxergando os problemas. Sim, você não colocou barreira. Eu não fui enxergando problema, eu fui enxergando possibilidades. Entendeu? Eu fui enxergando possibilidades. Fui enxergando ambientes que poderiam ser favoráveis dentro de um propósito que é minha família, que eu sabia que não ia denegrir, que não ia machucar, que não ia ferir eles, que não ia, enfim, eu não ia comprometer a minha relação com o bem-estar da minha família. Certo. Então foi por isso que as coisas foram tomando esse rumo assim e chegou onde chegou, assim. Isso
me enche de muita alegria. Como foi pra você quando você entrou lá no estádio, no Rio, né? No Rio, você olhou, caraca, eu tô em casa, eu tô no Brasilzão, o mundo inteiro, sua família te vendo, o mundo inteiro te vendo. Como você se sentiu? Cara, é muito louco, porque... Passou uma história na sua cabeça, assim, olha... Eu acho que eu tava preparado para aquele dia, preparado emocionalmente. Fisicamente talvez não, porque eu sou um atleta de alta performance, mas nunca veredei entre os 10 melhores do mundo, entre os 5 melhores do mundo, entendeu? Sim. Eu acho que eu tava no lugar certo, na hora certa, tinha uma vaga ali e eu lutei por aquela vaga. Então eu falo que as coisas aconteceram com um propósito muito bacana de Deus, assim, no controle de tudo. Eu acredito nessa soberania de Deus e Ele me presenteou com tudo isso. Mas as cenas que mais me marcaram e que me chamaram a atenção foram pessoas, cara, que se deslocaram do Rio de Janeiro, se deslocaram de São Paulo para o Rio de Janeiro para me ver. Pra te ver. Tem um cara, eu vi várias pessoas, Simone Ronaldo, a Cleusa, um monte de gente da comunidade onde eu andava, pegou os filhos e foi pra lá. Esses dias eu tava num casamento, cara, foi uma mensagem tão linda que eu recebi, que tem uma família que eu tenho muito carinho, o Ronaldo e a Simone, que tem os seus filhos, o Vitor, o Bruno e a Isa, e que são pessoas que convivam comigo desde eu era solteiro, sabe? Gente que sim. Casamos na mesma época, todo mundo jovem, assim, gente que eu amo de muita paixão, assim. E a Isa fez, eu não soube disso, a Isa fez 15 anos. E a mãe queria fazer um aniversário de 15 anos, sabe? Sim, aquelas coisas de menina. Clichê. E a menina não queria. E ficaram, a mãe, não, vamos fazer, vai ser legal, não sei o que. Aí, o que você quer? A mãe perguntou pra menina, eu quero ver o tio Renato correndo nas Paralimpíadas no Rio de Janeiro, cara. Eu fiquei sabendo isso aí nesses dias. Deus do céu, cara. Fiquei sabendo esses dias, ela tá... Ela tem... se a Ana tem 19, ela tem 20. Ainda bem que ela não falou no dia da corrida. Ela foi no dia da corrida. Não, ela não falou isso no dia da corrida. Não, nem soube, nem. Eu fiquei isolado, né? Você fica isolado e tal. Fica distante da família e tal. Enfim, você não se encontra. Mas, cara, eu peguei ela e falei assim, menina, eu fiquei sabendo de uma história hoje que eu não acredito. Ela falou assim, isso mesmo, tipo. Meu presente foi levar a minha família toda. Pro Rio de Janeiro. A grana que ela ia gastar. Na festa ela levou. Aí junto ela levou mais um monte de gente que falou, não, se contaminou com a ideia e foi. Então essas coisas, cara, que emociona. Sim. Por que me emociona? Me emociona porque eu tive o prazer de estar lá, só que me emociona porque eu poderia ter perdido, poderia ter dado tudo errado. Só que eu sei que as pessoas ali me honraram, entendeu? E eu falo isso realizado antes de correr. Eu falo isso com muita propriedade, assim, com muito carinho, cara. Que mais importante que uma medalha é o caminho que você faz. O caminho. É o seu dia a dia. A relação com as pessoas que vêm aqui. Sua relação com as pessoas da portaria. Relação com quem tá aqui atrás das câmeras, entendeu? A sua ideia. Poxa vida, eu vou trazer um cara aqui. Que ideia que eu tenho? Porque isso fica marcado na sua jornada. Sua vida vai ficar marcada por cada detalhezinhos. Talvez não vai ser muita gente ou milhões de pessoas que vão ver, mas você, na sua velhice, quando sentar, vai ver, caraca, você lembra que eu fiz isso? Isso é muito mais importante do que qualquer quantidade de visualização, quantidade de gente. Esse sentimento, essa energia que você está desprendendo agora, isso aí nunca mais, irmão. Registrou, postou, já era. Entrou no mundo cibernético, já era. Hoje eu tenho tentado gravar alguns vídeos em casa sozinho, que eu sei que vai ficar pra minha posteridade. É vídeo que tá gravado lá, minhas ideias, meus pensamentos, minha alma, minha lágrima. Suas ações. Gravo, deixo lá. Tá no arquivo gravado com senha. Você já chegou a ver alguma vez? Não, tá lá gravado com senha. Quanto tempo você faz isso? De vez em quando eu faço, quando dá doideira eu vou lá e salvo. Entendeu? Boa, vou fazer também. É o seguinte, cara, quando eu ficar velho, quando meus netos vão ter contato com aquilo, vão saber de onde veio. Sim. Eu não sei quem é o meu avô. Entendeu? Sim, e os seus netos com certeza vão saber. A gente que veio sequestrado pro Brasil,
não tenho privilégio de saber qual a origem do meu sobrenome. Qual a origem do meu sobrenome? Hoje se sente um cara que é italiano, não, eu sou italiano. Da família tal, da rua, não sei o que, sim. Então, quem a gente é? Qual é a nossa identidade? A gente precisa construir uma identidade. E tem que ser tipo a famosa árvore genealógica. Você tem que saber onde é que estava aquela raiz lá embaixo. A partir de algum lugar. Exatamente. A semente ali. Tem episódio. Cara, eu falo. Não, tá. A gente vai conseguir, vai dar certo. Tem um episódio muito louco, assim, que toda vez que eu saía pra fazer minha palestra, eu fazia. A minha ideia de palestra era uma linha do tempo. Entende? Começava a contar uma linha do tempo. Quando eu chegava na parte do meu pai, pra falar do meu pai, eu falava disso que eu disse pra você. Que era um alcoólatra, que perdeu toda a família, que perdeu todos os patrimônios por causa do álcool, perdeu meu filho, meu irmão foi pras drogas. Era dessa forma que eu apresentava meu pai pra sociedade. Sim. Ok? Até que um dia eu fui convidado a fazer uma palestra em Pernambuco. Unilever. Aviãozão, top. Motorista. Pegou no aeroporto. Top. Plaquinha com o nome. Top. Tava me sentindo. Ganhei até um dinheiro, olha que maravilha. Top. Certo? Quando chega no lugar, o que eu fiz? Eu quis, para construir uma conexão, pedir para minha irmã, você tem a identidade do pai aí? Eu sabia que meu pai era de Pernambuco. Eu pus na minha palestra fotografia do meu pai com a identidade. Para construir a conexão que eu tinha o sangue pernambucano. Sim. Beleza? Minha raiz. Falei isso na palestra. Cidade de Tigipió. Interior de Pernambuco? É. Rapaz, fiz a palestra. Quando tava para vir embora, o motorista falou para mim, Renato, dá pra gente antecipar um pouquinho a sua volta? Pra gente chegar um pouquinho mais cedo no aeroporto? Eu falei, opa, top, tava de boa. Tem minhas coisas. Quando eu entrei no carro, fechei a porta e falei assim, vou levar você na cidade do seu pai. Mentira, falei, você sabe onde que a sua avó mora? Falei, cara, faz isso não sei. Nem minha mãe conheceu, minha família do meu pai. Sim. Cara, quando eu cheguei na cidade, eu tive uma das maiores. Isso foi em 2016. Foi em 2016. Eu tive um dos momentos mais incríveis da minha vida. E minha terapeuta disse que eu tive uma sessão em 15 minutos, que vale mais de 10 anos. Pessoas que demoram 10 anos para entender a mensagem. Uhum. Que quando eu cheguei na cidade e o cara parou o carro no meio da cidade, eu desci do carro, um calor que parecia um inferno, uma rua abandonada, umas casas antigas caindo pedaços. Eu lembrei do meu pai, que saiu de lá na década de 50, fugido da fome para tentar a vida no Brasil, em São Paulo. São Paulo. Entendeu? Entendi. Aquele cara tinha todos os motivos, ele saiu de lá na adolescência, entendeu? Ele tentou, né? Meu pai teve as suas amputações, cara. Eu nunca coloquei a sandália que meu pai pisou, entendeu? Eu nunca parei para olhar a vida pela lente que ele usava. Sim. Entendeu? Aquela brutalidade, aquele desejo de fazer as coisas. Que era a forma que ele tinha que se comunicar. É da onde ele vem, cara. Entende? Respeitar essa jornada. A partir dali, velho. A partir daquele dia, eu comecei a contar a história do meu pai de forma diferente. Sim, depois que você teve a experiência de ver de onde ele vem, cara. Sim. Porque às vezes a gente tá aqui no ar-condicionado, mas não sabe o calor que quem tava lá atrás passou, cara. Entendeu? E a gente tá reclamando porque a luz não tá boa, porque o som não ficou legal. Assim, calma, irmão. A jornada é longa. Cada um tem o seu tempo. Pode ser imediatista. Quem falou isso, Marquinhos? Cada um tem o seu tempo, cara. Não tem resultado pronto, não tem McDonald's, entendeu? Você aperta o botão e o lanche cai na mão. Tem um processo, cara. E a gente entender isso facilitou até a minha relação com os meus filhos.
Por quê? Eu compreendo que eu também sou um cara cheio de falhas. E eu vou dar o direito dos meus filhos ressignificar essa relação um dia. Um dia eles vão sentar e vão ressignificar. Pô, meu pai. Vamos passar. Meu pai deveria ter feito assim. E eles vão amadurecer e eles também vão ver com outros olhos do cara, porquê que você aí eu fez vou dar essa tudo liberdade. isso, Um dia eles vão entender porque que eu sou assim, que eu falo pra caramba, porque eu tomei atitude, porque que eu não fiz, porque eu fiz, entendeu? E eu vou dar esse direito de eles, um dia sentar, ressignificar todo esse processo. A gente tá falando bastante de futuro, tá dando nosso tempo. Eu tenho mais 2 perguntas pra fazer pra você. Queria que você contasse qual foi o seu sentimento do momento do tiro de que você pode correr até o momento que você chegou no pódio. Eu vou deixar a outra pergunta pra depois. Cara, foi uma sensação foi muito emocionante assim, né, cara? Porque no Rio de Janeiro, em 2016, fazia 12 anos que eu tinha perdido a minha perna. Fazia 12 anos que eu estava no hospital sem saber para onde que ia dar. 12 anos. 12 anos é uma vida, cara. 12 anos é um tempo longo, ao mesmo tempo curto. Sim. Dependendo da situação que você está, pode ser um tempo muito longo. Dependendo do que você pensar, é um tempo muito curto, cara. E eu estava vivendo talvez uma das emoções mais incríveis, que eu sei que eu vou viver outras emoções tão incríveis quanto aquela, mas igual àquela será muito difícil. Será praticamente impossível, até porque eu estou me aposentando. Até por todas as coisas que aconteceram antes do podcast, a gente conversou. Eu penso que, cara, a gente precisa tomar decisões nas nossas vidas, sempre tomar decisões, não delegar para outra pessoa aquilo que está na tua mão. É seu, cara. Vida adulta, você tem que assumir as rédeas da vida e tomar direção. Uma direção, a regra do jogo é essa, então eu vou pra cá. Eu me lembro bem quando eu sentei com o meu treinador. Eu falei, esse cara... Qual o nome dele? Daniel Biscola. Daniel, você tá vendo que eu não tô rendendo. A nossa equipe é de alta performance. Eu tenho 50 anos de idade. O que você quer comigo? Eu gosto de ganhar dinheiro, O César me paga um salário. Mas o que você quer comigo? Você acha que sua carreira, a minha carreira? Eu sei o que eu quero pra mim, eu sei o que eu quero pra mim. sei. Mas você, como treinador? Eu falei assim, eu vou pedir sua vaga então ano que vem, tudo bem? Perfeito. Por quê? As rédeas da vida. Porque a partir de uma informação, você toma a direção. Eu falei assim, bicho, é o seguinte, eu não vou estar aqui o ano que vem e vou pra onde? Você já tá com algum projeto já? Ideias tem mil. Ideias tem mil. E tem as novas ideias que vão surgindo. Porque o mundo é muito dinâmico. A linha da vida não é uma linha reta. Ela é dinâmica. E ela muda de uma hora para outra. Sim. Entendeu? Então, você fala aqui que fica registrado, amanhã já não acontece mais nada. Exatamente. Porque o plano mudou. Sim. Surgiu uma oportunidade tão boa quanto aquela que você... E às vezes você tem que virar pro outro lado. Você tem que virar pro outro lado. Um dos propósitos de vida que eu tenho e que a gente está construindo isso em 3 frentes é poder... Eu recebo muita solicitação de ajuda de pessoas pedindo prótese, pedindo ajuda. Prótese é um equipamento muito caro. Muito caro. No governo também dá. O governo dá, mas o que o governo dá é de qualidade duvidosa, sabe? É muito difícil. Entendo. O processo fica mais doloroso. Sim. E na já não é fácil. Já não é fácil. E qual é outra questão? Os processos de reabilitação das pessoas com deficiência, ela é cercada de dor por conta dessa fatalidade que a pessoa conquistou ou um pai que recebeu uma criança com deficiência. Sempre traz um luto, sempre traz uma dor. Sim. Até porque o nosso conceito de perfeição é muito estereótipo. Né? A gente tem que estar ali bonitão, moldado dentro de um caixote. Então, para quem adquire a deficiência ou que recebe filho com deficiência, é sempre um desafio muito grande. E eu e mais um grupo de amigos gostaríamos de ser um agente de transformação desse sentimento. Não do processo, porque o processo sempre vai ser doloroso, mas do sentimento que gera em torno. Que gera em torno. Processo. Sim. Entendeu? A gente quer ser referência para dizer, não, você pode. Que a gente tava falando de você. Você pode, cara. Você pode.
e ajudar nesse processo. A ideia tá... Então a gente construiu um perfil, acabei de construir um perfil no Instagram, Como que que tem o nome Amputados Correndo pela Vida. Sim, já vai aparecer aqui embaixo. Amputados Correndo pela Vida. Edson Dantas, que é dos primórdios do esporte paralímpico, um cara que o mundo tem que conhecer. Marco Aurélio Lima Borges, que pra mim tem a cabeça pensante, como tem aquele desenho que tinha o Pink e o cérebro. Ele é o cérebro, irmão. Ele é o cérebro, o cara que é o pensador. E eu que fico na rebaba desses caras, catando as colheitas pra ver se eu aprendo alguma coisa nesse processo. Falador. O que fala pra caramba, né? Então, a gente montou um perfil que eu tinha uma resistência muito grande de fazer vaquinha online, mas a gente viu que quando é pro bom... O que acontece é o seguinte, eu acho que o que gera em torno da vaquinha, às vezes os sentimentos não são bacanas. Mas a gente está construindo uma plataforma que as pessoas possam não só contribuir financeiramente, mas se envolver com o processo. Eu não quero que as pessoas só dêem dinheiro, eu quero que as pessoas conheçam a pessoa. A gente está com um caso agora da Mariluz, uma menina de 7 anos de idade, boliviana, refugiada no Brasil há alguns anos, que ela teve um diagnóstico de câncer e ela teve uma amputação femoral. Eu me aproximei dela por conta da prótese, mas quando eu cheguei perto da família eu vi que o problema é muito maior do que a prótese, entendeu? A gente tem um problema maior, problema de moradia, problema de estabilidade, de relacionamento. funções, sim. Então a gente está extremamente focado nesse processo para ajudar essa menina. E tem um outro processo muito lindo que está se construindo. Lindo uma maneira difícil, porque é o do Gabriel, que é um outro garoto também que foi diagnosticado com câncer, teve uma amputação, se aproximamos por conta da amputação que ele teve quanto câncer, só que o câncer voltou e ele está fazendo uma vaquinha, um menino incrível, assim, muito inteligente, para fazer o tratamento dele nos Estados Unidos, porque o câncer já foi pro cérebro, agora está no pulmão, ele está lutando pela vida, o Gabriel. Depois eu vou deixar aqui os links para você colocar aí no perfil do seu Instagram, para as pessoas se aproximarem desse povo, porque às vezes a gente está tentando ajudar alguém e não sabe quem ajudar. Se você não tem quem ajudar, pode se aproximar, vou te pegar no colo, vou te levar até a porta do lugar e falar assim, não, sabe que às vezes gera uma dúvida. Sim. Porque a gente vive num país de muita gente esperta e eu acho que a gente precisa construir ferramentas e mecanismos para que fique mais limpo possível e mais fidedigno, entendeu? Que as pessoas possam confiar. Sim. Esse é quando a gente fala que vem do governo, a gente não fica meio assim, tipo... ou até mesmo de gente que você, por que esse cara, quem é esse cara? Uma vez fizeram uma vaquinha para um cara, compraram a prótese do cara e o cara continua andando de muleta. Compraram a prótese pro cara e o cara continua andando de muleta. Aí gerou um processo difícil, mas depois justificaram, porque o cara não se adaptou à prótese. Sim. E tem que ver o lado do ser humano. É muito mais de dinheiro. Então, sim. Essa relação a gente quer construir de forma bem bacana. E é isso. Certo, chefe. Foi uma honra. A honra é toda minha, cara. Eu que estou muito feliz de estar aqui. Gostou mesmo? Com certeza. Adoro bater papo. Quem me conhece sabe disso. Porra, tá fazendo sucesso no nosso churrasco. Eu já tô falando pra todo convidado que vai ter churrasco. Depois a gente tava falando em off aqui. Quando o pessoal resolve me cobrar, vai sair caro o negócio. É só. Mas é isso, amigo. Foi Obrigado, uma honra. Eu te agradeço. Fiquei muito feliz de você. Ô, Ana, senti falta de você aqui, viu, Ana? Beijo, amor. Foi uma honra. Valeu, obrigado. Mano, quando eu encerro, é de praxe, tá bom? Eu peço para as pessoas olharem pra câmera e darem um recado para essa geração que tá vindo, ainda mais pós-pandemia, que tem um psicológico que você deve estar me entendendo. Sim. Que talvez as pessoas estão meio que dentro das suas bolhas, tanto que na hora que elas saírem, elas vão olhar o sol e falar, caraca, olha que é lindo que fora. E é então isso, eu queria deixar uma mensagem para a geração nova que tá chegando aí. Como você falou de bolha, eu acho que todos nós aqui, até nesse momento que a gente está vivendo aqui, hoje, nós estamos dentro de algum tipo de bolha. Né? As bolhas, elas podem ser até tanto quanto confortáveis assim pra gente, tá? Acomodado, você tem sua casa, você tem seu celular, você tá aí ouvindo tudo e vendo tudo.
Mas existe quando a gente tem a habilidade, a capacidade de furar essa bolha e encontrar algo que tem um propósito muito maior, a gente vai ver que a gente pode ser não só uma simples pessoa, mas a gente pode ser uma pessoa incrível, se apropriando de novas habilidades, de novos conceitos. E mais ou menos uma ideia que eu falei aqui mais de uma vez, assim. Se a gente não está num processo de desconstrução, a gente está num processo de decomposição. Então, nesse tempo que a gente está vivendo, nesse momento que a gente vive, é muito importante que a gente consiga compreender que a gente precisa viver essa transformação social, né? Se assumir em alguns papéis de transformador, de agente transformador. Às vezes a gente não está contente com aquele ambiente que a gente está vivendo, talvez seja você o agente transformador desse lugar. Então, que fique minha dica aqui. Acho que a minha deficiência veio para mim como algo muito ruim, mas que se transformou em algo muito bacana, e hoje eu sou um cara muito realizado como uma pessoa deficiente, com deficiência. Eu não sei qual a sua realidade hoje, mas que você possa de alguma forma ressignificar o seu processo e que possa encontrar aqui nesse podcast outras histórias incríveis que possam te conduzir no lugar que você tanto deseja. Fica aí minha dica. Obrigado, meu chefe. Valeu, meu brother. Que honra, por essa vocês não esperavam, hein? Renatão, mano. Valeu, cara. Obrigado, viu? Tamo junto, eu que agradeço, uma honra como sempre. Manda foto da medalha, cara. Mano, queria tanto ver a medalha, manda cara, foto da medalha. E eu acabei não trazendo, eu poderia ter trazido a minha medalha, foi uma falha minha mesmo. Não, fica em paz, pelo amor de Deus. Leva no churrasco. Pronto. Churrasco. Rapaziada, muito obrigado por assistirem até o fim. Tô muito feliz com o Renato aqui. Vou deixar o @, como que é o nome do projeto? Amputados Correndo pela Vida. Amputados Correndo pela Vida, @Amputados Correndo pela Vida. Então, pra você ir lá, dar uma força lá pra quem tá precisando. Pode se puder doar, se puder. É tudo recente. Pode comentar, pode dar like, mas dá uma força porque tem bastante gente que tá precisando, tá bom, rapaziada? Inclusive, se inscreve no canal, deixe o sininho, faça o seu comentário. E é isso, rapaziada. Tamo junto como sempre. É nóis e eu fui. Falo pra caramba. Agora eu quero churrasco pra continuar. O churrasco vai sair muito claro.